Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo e nós estamos aqui para continuar aprendendo as maravilhosas histórias que estão na Bíblia, as verdadeiras histórias do nosso Deus, não é mesmo? Ainda continuamos à distância, mas não tem problema, porque esse tempo também tem sido muito bom. A gente tem aprendido também muitas e muitas coisas ficando em casa, não é mesmo? Lógico que seria muito gostoso estarmos juntos com os nossos amigos, podendo nos encontrar e brincar juntos. Mas esse tempo também tem sido muito bom para aproveitarmos a nossa casa, os nossos brinquedos, as conversas com o papai e com a mamãe, os encontros virtuais, não é mesmo? É bem diferente, né? Eu também acho. Bom, hoje nós vamos continuar a história do rei Saul. Quem se lembra como acabou a história da tia Lu? Isso mesmo. Saul já não estava mais obedecendo a Deus como deveria e ele estava ficando bastante perturbado. Naquela época, não se sabia direito o que ele tinha, mas ele estava confuso, ele estava nervoso, ele estava falando um monte de coisa que não deveria. E os seus funcionários estavam percebendo o quanto ele estava diferente. Sabe, naquela época, o profeta Samuel era bastante consultado para todas as dúvidas que existiam. O profeta Samuel era enviado por Deus. Ele ouvia o que Deus falava e ele conversava com as pessoas. Deus falou para Samuel o seguinte: vá lá na casa de Jessé, que ele tem um filho e esse filho será ungido para ser rei. Ele será o novo rei. Quando Saul não for mais o rei, esse filho de Jessé será o rei. E então Samuel falou: mas Deus, como eu vou saber? Ele não tem só um filho. E Deus falou para Samuel: vá lá que eu vou te dar o sinal. E Samuel foi. Ele seguiu as ordens de Deus e ficou pensando. Deus disse que seria um moço bonito, de boa aparência, mas de um coração muito bom, e que ele me mostraria quem era. Vamos lá. Foi, conversou com Jessé e falou: Jessé, me apresente os seus filhos, eu quero conhecê-los. Jessé trouxe 1, 2, 3, trouxe todos os filhos, mas Deus não deu o sinal para Samuel. E Samuel então falou: Jessé, peraí, não tem mais nenhum filho? Jessé falou: eu tenho sim, o mais novo, o caçula, ele tá lá cuidando das ovelhas, ele é um pastor de ovelhas. E Samuel falou assim: não, chama ele, eu quero vê-lo. E chegou Davi, um moço bonito, ruivo e ainda novo. Ele era de idade muito nova, ele não era velho. Quando o Davi chegou, Samuel olhou e falou, Deus falou com ele, na verdade, né? Falou: é esse, pode ungir Davi. O Espírito do Senhor estará com ele e ele será o futuro rei. Isso aconteceu e as coisas continuaram normais. Davi continuou sendo pastor de ovelhas, continuou morando com o papai dele, trabalhando lá, fazendo tudo o que precisava, e Samuel voltou. O rei Saul continuava perturbado. Dava ordem, desdava ordem, dava bronca, ficava bravo, ficava triste, chorava, falava sozinho, falava com os outros, estava bagunçado, a cabeça dele estava toda confusa. Então um dos funcionários falou assim: olha, eu conheço um moço que toca harpa. Vocês conhecem a harpa? É um instrumento que tem um som bem diferente. Sabe que hoje a gente não está mais acostumado a ouvir as músicas de harpa. Mas olha só como é que é o som dela. Viram? É um som muito
pouco diferente, mas bonito, não é mesmo? Às vezes parece um piano, mas parece um violão. Harpa é um instrumento de cordas e ela tem esse som gostoso de ouvir. E o funcionário do rei Saul falou: eu conheço o filho de Jessé. Ele toca a harpa. Quem sabe a harpa não vai te acalmar. Saul falou: será? Isso vai me acalmar? Por favor, então, busquem esse menino que eu quero ouvi-lo tocar. Esse funcionário foi, conversou com Jessé e falou: Jessé, você pode pedir para que o seu filho Davi venha tocar a harpa para o rei Saul? Ele foi, falou: pode sim. Davi, por favor, venha aqui, pegue sua harpa, você vai tocar para o rei. Olha, Davi ficou super importante, não é mesmo? Pensa você ir tocar o seu instrumento para o rei? Davi foi, chegou lá, tocou a harpa e sabe o que aconteceu? O rei Saul se acalmou. Ele foi ficando calmo. Conforme aquela música ia tocando, ele ia ficando calmo, tranquilo. Isso estava sendo muito bom para ele. Quando Davi saiu da sua casa, o seu pai Jessé mandou alguns presentes para o rei. Então isso fez com que o rei também tivesse conhecimento da vida de Davi, um pouquinho, que ele era um bom rapaz, vindo de uma família boa. E como ele percebeu que quando Davi tocava a harpa, ele se acalmava, o rei Saul falou para o funcionário ir conversar com Jessé e falar para Jessé que o filho dele, Davi, toda vez que tocava a harpa, o rei Saul ficava calmo. Então, se ele poderia ficar lá no palácio, porque Saul percebeu que Davi era um bom rapaz, era um bom homem, e todas as vezes que ele tocava, ele se acalmava. Então ele pediu para que Davi ficasse com ele. Sabe, isso foi muito importante. A gente percebe que Deus fazia diferença na vida de Davi. Davi, apesar de ser um rapaz ainda novo, ele confiava em Deus e tudo o que ele fazia era conforme a vontade de Deus. Quando ele foi tocar harpa para o rei Saul, ele já tinha o Espírito do Senhor junto com ele e ele tocava essa harpa como se fosse para Deus. E isso agradava não só ao rei Saul, mas agradava a Deus, porque isso que ele estava fazendo era um serviço para Deus. Nós precisamos pensar que tudo o que nós fazemos, assim como Davi fez, é para o nosso Deus e deve ser feito da melhor forma. Nós devemos não ter preguiça de fazer as coisas. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava da ovelha, mas quando seu papai pediu para que ele fosse tocar para o rei Saul, ele aceitou, ele foi, ele era obediente. Isso é que devemos fazer. Nós devemos seguir as ordens de Deus, sendo obedientes à vontade dele, obedecendo aos nossos pais, tendo disposição no dia a dia, fazendo as nossas obrigações, fazendo nossa lição, assistindo às nossas aulas, guardando os nossos brinquedos, ajudando o papai e a mamãe na casa. Davi fez o que precisava, tocou harpa para o rei Saul, e isso foi muito importante. Acalmava o rei nos momentos de angústia que ele passava. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa história, muito obrigada porque aprendemos com Davi que devemos estar prontos a ajudar, que não devemos ser preguiçosos e sempre que necessário, sempre que for pedido, sempre que sentimos vontade, devemos ajudar aos outros, assim como Davi ajudou o rei Saul. Dá-nos vontade de estarmos sempre prontos. Abençoa-nos durante esta semana, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma harpa. Não vai ficar assim como a harpa de Davi, que era perfeita, mas a Tia Lu vai colocar aqui a imagem de um papel com
algum barbante, feitio, alguma linha que a gente possa brincar e fazer como se fosse uma harpa. Eu vou mostrar para vocês. Depois eu quero ver como ficou. Antes da nossa atividade, vamos falar o nosso versículo? Hoje temos um versículo novo. É isso mesmo. Ouvimos o versículo de vocês durante a semana e temos percebido que vocês estão decorando os versículos. Fiquei muito feliz. Ah, uma coisa que precisava ser lembrada. Vocês assistem à aula da Tia Lu, da Tia Pátia ou da Tia Lu também. Vocês estão colando a estrelinha lá no ímã da geladeira? Mandem pra gente. Eu quero ver. Esse quadro deve estar lindo, porque cada aula assistida pode ser colada uma estrelinha lá. Manda pra gente uma foto vocês segurando. Eu quero ver como está, tá bom? Olha só, o nosso versículo de hoje é: Deus é o meu alto refúgio. É o Deus que me ama. Salmos 59, 17. Eu quero ouvir vocês falando comigo. Vamos repetir? Deus é meu alto refúgio. É o Deus que me ama. Salmos 59, 17. Agora eu quero que vocês mandem pra gente uma foto da harpa, uma foto da geladeira com o ímã, onde quer que ele esteja, uma foto do quadro com as estrelas e também o versículo novo, tá bom? Espero ver esses vídeos, tô com muita saudade. Bom domingo, um beijo pra vocês. Tchau! Pegue a folha sulfite, dobra ao meio. Você pode usar um furador ou se não um lápis e faça 3 furinhos nessas 2 pontas. Agora, para decorar a sua harpa, faça algum desenho, pinte, cole, faça com que ela fique bonita. Tia Lu foi fazendo algumas riscos parecendo ondinhas, depois colocou umas bolinhas, para que ela ficasse mais decorada, né, e não só uma folha branca. Depois peguei um barbante, medi a minha mão, eu acho que você pode medir um pouco maior, viu, porque ficou pequenininho. Pega 3 pedaços de barbante, para que a gente possa amarrar nos furinhos. Veja, eu precisei usar o lápis para abrir um buraco um pouquinho maior. Agora, eu peguei um pedaço do barbante e dei um nó. Dei o nó de um lado, dei o nó do outro. Viu? Ficou bem justinho, né? Pode fazer com um barbante mais comprido, que eu acho que vai ficar mais legal. Fiz isso para os 3 furos. Vejam como ela vai ficando mais curvada. Fica um pouco diferente, né? É um instrumento que a gente não está acostumado a ver. Eu percebi que tem vários tipos de harpa, mas essa a gente vai fazer como a nossa. Ela tem as cordas e o corpo da harpa que imita uma madeira. Agora é só brincar de tocar. Sua harpa deve ter ficado também muito linda. Mande pra gente, nós queremos ver, tá bom?